Olá, senhoras e senhores. Meu nome é Jefferson Cazon, eu sou advogado, possuo um escritório de advocacia sediado aqui no estado do Paraná, nas cidades de Mandaguari e Maringá, né? Onde nosso escritório tem uma atuação voltada para a área empresarial, né? Enfocando os aspectos tributários, do agronegócio também, a área, claro, trabalhista empresarial, e também trabalhamos na área previdenciária, né? Nosso escritório já tem aí 11 anos de estrada, né? E por isso aí, como a gente demanda nessas situações do agronegócio e da área empresarial e trabalhista, nós fomos convidados a participar do evento Pensar Contabilidade, né, para tentar trazer aqui algo que possamos verificar assim, no mercado disponível para a nossa área de atuação, né? Tanto aí as possíveis novas práticas, os novos produtos existentes que podem ser abarcados aí tanto pela contabilidade quanto pela advocacia, que na verdade são atividades que se interligam em certo momento das relações negociais, certo? Desde já agradeço o convite por participar desse grandioso evento, né? E parabenizo os organizadores, tá? Dentro dessa temática, né, do Pensar Contabilidade, na verdade a gente está incluído aqui na sala do agronegócio. Eu gostaria de pontuar algumas situações relativas à gestão trabalhista no agronegócio, tá? Assim, na verdade a gente sabe da necessidade, da importância da gestão trabalhista, mas tentar visualizá-la como algo, um produto novo, um desenvolvimento de um produto no mercado atual de uma forma mais profissionalizada, né? Tanto pelos profissionais da contabilidade quanto da advocacia, né? Ou seja, trazendo assim algo diferente que agregue valor para essa nossa prestação de serviços, tá? Então, de uma forma geral, tentei selecionar alguns pontos chaves existentes hoje no mercado, o que há de atual, o que pode ser desenvolvido, né? Porque a gente sabe que nesse meio de modernização das relações hoje, principalmente decorrente aí dessa questão do isolamento social em virtude da Covid-19, né? Hoje as relações, claro, são todas, na maioria, por videoconferências. Na nossa área especificamente da advocacia, as audiências passaram a ser feitas de modo virtual, inclusive com oitivo de partes através de celular, por WhatsApp, pelas próprias webcams dos computadores. Então, é algo recente, extremamente recente, decorrente dessa situação nossa, mas que nos leva a pensar de uma certa forma quais os produtos, quais as atitudes que nós podemos destacar e pôr em prática nesse momento de uma certa revolução, né, decorrente dessa situação toda. Então, dentro desse tema, vamos tratar aqui da gestão trabalhista no agronegócio. Passando aqui para a primeira apresentação, então nós temos o agronegócio como sendo uma integração da agricultura ao setor industrial. O agronegócio hoje é um termo amplo, né? Ele abarca muitas situações. Ele vai pegar desde a produção dos insumos, né, que são necessários, chegando ao produtor rural, à sua lavoura, né, e ali tendo o plantio, a colheita, o direcionamento dessa produção para a indústria, a sua industrialização especificamente considerada e chegando ao consumidor final. Ou seja, o agronegócio ele vai abarcar toda essa cadeia, né, desde aí da parte agrícola quanto da pecuária, ou seja, desde do insumo, produção e industrialização chegando ao produtor final. Então, é uma cadeia aí muito grande, né, uma área muito de uma amplitude gigantesca no contexto econômico atual, tá? Se nós verificarmos o agronegócio, segundo a Confederação Nacional da Agricultura, no ano passado, aí, no ano de 2019,
o agronegócio correspondeu a 21,4% do PIB brasileiro, né? Ou seja, é um volume muito grande, tem um grande impacto em termos de exportação brasileira, né? 2019 também, as exportações do agronegócio foram na ordem de 96 bilhões de dólares, né? Representou 43,2% do total exportado pelo país, certo? Justamente por conta desse seu volume, por conta dessa grande dimensão que possui e a representatividade que tem na economia como um todo, ele se tornou uma unidade autônoma de análise, né? Ou seja, ele passou a ser analisado, estudado e classificado de uma forma autônoma, né? Justamente por conta desse volume e dessa importância que tem, certo? E justamente por isso que nós precisamos buscar oferecer algo diferenciado e especializado para o setor, né? Não de uma forma geral. Eu acho que justamente por isso nós temos aí um campo muito amplo para explorar essa atividade e oferecer algo realmente muito específico e profissionalizado, tá? Justamente por decorrência de toda essa cadeia que foi mencionada, dentro do agronegócio existem inúmeras relações de trabalho, né? Porque cada uma dessas etapas, tanto da produção quanto da comercialização, industrialização, vai gerar uma relação de trabalho. Justamente esse é o tema do que aqui eu fui submetido a expor, justamente focando em o agronegócio e as relações de trabalho, certo? A gestão trabalhista no agronegócio, então justamente esse é o tema. Hoje o agronegócio ele responde por aproximadamente 40% dos empregos gerados no país, tá? Então, em toda essa cadeia que eu mencionei, ele corresponde a 40% dos empregos, claro que não só na área rural, né? Também nas indústrias. Mas na área rural, estima-se que existem aproximadamente 18 milhões de empregados rurais, né? Ou seja, é um volume gigantesco de contratos de trabalho, né, que possui características próprias, né? Não é um contrato de trabalho geral, como os trabalhadores urbanos, ele vai ter suas especificações, suas especificidades, né, aí do trabalho rural. Em decorrência disso, nós temos as normas trabalhistas, que são inúmeras, né? Não se restringe apenas à CLT, né? Porque nós temos inúmeras portarias, inúmeras instruções normativas, próprias leis, decretos que regulamentam. Então, por isso, talvez o agronegócio demande uma análise própria quanto à legislação das normas trabalhistas, né? Então, dessa forma, eu vou tentar focar mais na questão dos contratos rurais, sua aplicabilidade e do que dessas relações nós podemos subtrair aí algo diferenciado para trazermos como uma possibilidade nas nossas práticas profissionais, tá? Então, focando na gestão trabalhista no meio rural, nós temos a propriedade rural como uma empresa, né? Primeiramente, eu gostaria de fazer esse destaque porque a propriedade rural hoje, ela de fato, ela é vista e tem que ser vista como uma empresa, justamente porque nela existe valor agregado, o valor da propriedade em si, né? O investimento que o produtor faz, tudo isso com o ânimo, a intenção de obter dali renda, né? Então é o que funciona como uma empresa. Então o produtor rural hoje ele é visto como um empresário rural que ele trabalha na sua empresa para obter renda, certo? Justamente por isso é aconselhável e se deve profissionalizar a gestão trabalhista também no meio rural, como é feito com a empresa, tá? Justamente porque de uma forma mais profissional, mais especializada, ele consiga extrair o máximo de lucratividade do seu empreendimento, tá?
Assim, e tal mentalidade, eu entendo que ela não deve ser utilizada apenas pelo grande produtor rural, né? A gente sabe que existem várias propriedades gigantescas, fazendas enormes, com uma grande estrutura de empregados, de maquinários, né, de equipamentos modernos, né, que tudo isso aí já possui uma estrutura, inclusive de prestadores de serviço, de consultorias especializadas. Essa gestão, óbvio que se aplica também aos grandes produtores rurais, mas o médio e o pequeno produtor, ele também tem que ter essa noção e aplicar essas ferramentas na sua propriedade, porque por menor que ela seja, ela vai gerar renda, ela vai ter a sua relação de trabalho, ele vai depender de mão de obra, né? Então toda essa relação ela tem que ser abarcada de uma forma profissional, justamente para quê? Para oferecer e possibilitar que ele obtenha o máximo resultado da sua produção, né? Então, justamente essa é a importância da aplicação da gestão no meio rural, certo? Claro que muitos produtores, tirando os grandes, muitos pequenos já aplicam algumas noções básicas, algo que eles aprenderam no decorrer de toda a sua jornada, né? Já aplica-se alguns conceitos, mas não de uma forma especializada. Eu acho que nesse ponto que há espaço para atuação, né? É um nicho de mercado importante para os médios e pequenos produtores, para tentar prestar essa informação, essa assessoria de uma forma especializada, né? Claro, porque o produtor está preocupado muitas vezes são financiamentos, a própria produção, quando vai colher, preocupação com o clima, e assessoria justamente auxiliaria, daria amparo para ele tomar suas decisões de uma forma efetiva e segura, de uma forma profissionalizada de gestão, tá? Qual seria então o papel, né, nosso enquanto intermediários aí, muitas vezes dessas operações de contratação, como contadores, como advogados? É justamente essa gestão, né? É pensar na contabilidade, que é o tema aqui do evento, uma forma de oferecer esse produto para o produtor, né? Chegar isso na propriedade e implantar de uma forma efetiva que lhe dê segurança, a maior segurança possível, na verdade, para obter uma maior lucratividade e profissionalização do seu empreendimento, assim como uma empresa, como eu mencionei há pouco, né? Então, assim, uma forma, isso considerando esse exposto, a gente pode pensar, não, tudo bem, mas de que forma eu conseguiria trabalhar e racionalizar isso como um produto, né? Eu acho que esse é a grande chave que temos que buscar no mercado hoje, que disponível no mercado, né? Alguns já atuam nesse ramo, mas ainda há muito espaço para que saia um pouco daquela rotina nossa do dia a dia, como um campo autônomo dentro do nosso escritório, das nossas atividades, né? Então vamos verificar aqui os fundamentos então para a implementação da gestão trabalhista. Primeiro, assim, um fundamento ou um argumento ou uma razão para a implementação dessa gestão trabalhista no agronegócio para o produtor rural seria a importância da adequação de sua atividade, das suas relações trabalhistas, adequação à legislação atual e, claro, acompanhamento da própria evolução da legislação. Tá? E por que disso? Porque a gente sabe que as leis elas vão se alterando com o passar dos tempos, né? Nós temos inúmeras leis, na verdade. Por exemplo, a Constituição Federal, que trata sobre a questão de emprego, a própria CLT, com seus inúmeros artigos, por mais
velha que seja, da época de Getúlio Vargas, mas ela ainda está em vigor e ainda rege as relações de trabalho. Nós temos a Lei 5.889 de 73, que é uma lei específica do empregado rural, que rege as relações de emprego rural. O Decreto 73.626 de 74, que na verdade ele é um regulamento dessa lei. Então, só aqui já temos 3 instrumentos normativos que dispõem sobre o contrato de trabalho rural. Além disso, nós temos a norma regulamentadora número 31 do Ministério do Trabalho e Emprego, que ela especificamente trata da segurança e saúde no trabalho rural, né? É uma norma muito importante porque, assim como em qualquer outra atividade no meio rural, ocorre acidentes do trabalho, então tem várias regulamentações necessárias para inibir aí a ocorrência e conferir proteção à saúde do trabalho no campo, né? Além disso, nós temos as portarias do Ministério da Economia, que antigamente era o Ministério do Trabalho e Emprego, instruções normativas, convenções e acordos coletivos, né? Apesar da reforma trabalhista ter trazido uma situação de exclusão dos sindicatos, né? Uma retirada um pouco do poder dos sindicatos, a gente tem a observância das convenções coletivas, os acordos coletivos que regem essas relações. Então são inúmeras normas que a gente tem que observar, os produtores têm que observar, né? E é uma forma, um fundamento de tentar oferecer esse serviço, ou seja, de adequação, né? De fazer com que as relações, de uma forma profissionalizada, observem com a maior propriedade e especificidade possível a aplicação dessas normas, certo? Então, já seria um primeiro fundamento para a própria gestão trabalhista na área rural. Em relação à CLT, nós tivemos agora, em novembro de 2017, já estamos com 2 anos e meio, na verdade, da vigência da reforma trabalhista, né? A reforma trabalhista foi algo importante no cenário das relações do trabalho, né? E ela teve claramente um aspecto de flexibilização das relações de trabalho. Nós advogados sabemos o quão rígido eram as normas trabalhistas, né? Essa relação de empregado e empregador sempre foi muito rígida. Os próprios instrumentos processuais eram de uma forma, havia uma forma rígida de atuação, né? E ela trouxe uma importante flexibilização, né? Para tentar, de uma forma mais pontual, garantir, talvez, dar uma liberdade nos contratos de trabalho, justamente visando aí a própria manutenção do emprego. Essa foi uma das justificativas do projeto, né? Justamente esse foco de melhoria das condições. Claro que para o empregado sensivelmente foi prejudicado nessa relação, né? Porque ao a gente abrandar um pouco essa relação, por outro lado, acabou-se gerando uma certa insegurança para o trabalhador. Então é essa a temática que corre em volta da reforma trabalhista. Mas de qualquer forma, ela trouxe seus reflexos, está em pleno funcionamento, todos os contratos passaram a ser regidos por ela também e, consequentemente, essas relações trabalhistas no meio rural foram por elas atingidas. Eu trouxe aqui alguns exemplos no que toca à incidência da reforma trabalhista para o meio rural. Por exemplo, jornada de trabalho, né? Nós temos aqui que realmente houve uma efetiva flexibilização da jornada de trabalho, né? Por exemplo, através de um acordo individual, a reforma trouxe a possibilidade da instituição do banco de horas, né? Antigamente eu precisava obrigatoriamente da intervenção do sindicato, né? Agora você consegue, a empresa consegue fazer instituição do banco de horas de uma forma individual. A empresa já faz direto esse acordo individual com o seu funcionário, e isso é plenamente aplicável
no meio rural, né? Apesar de ter sua legislação própria, ele também é aplicável para o meio rural, essa forma de flexibilização da jornada, né? Então, claro que devidamente observado, tem os prazos de compensação aí do banco de hora dentro do período legal, mas também é cabível para o meio rural. A discussão sobre a possibilidade da instituição de um regime de 12 por 36, né? 12 horas trabalhadas por 36 de descanso. Muitos entendem que é possível, inclusive, para o meio rural, né? Uma forma de trabalho por tempo parcial, né? Não se for a jornada completa de 8 horas. E o próprio contrato de trabalho intermitente, que eu vou tratar no item à parte a seguir, mas que de qualquer forma influencia na questão da jornada de trabalho. Então, ela trouxe essas alterações para o empregado urbano, mas também aplicável ao trabalhador rural, tá? O contrato intermitente, na verdade, é aquele que nos termos do artigo 443 da CLT, ele trata que é aquele onde há uma subordinação, porém a prestação do serviço não é contínua, ele vai ter uns períodos específicos de trabalho. O empregador vai convocar o trabalho para trabalhar em determinado período, com outros que não vai haver prestação de serviço, né? Isso posso estabelecer por horas, por dias ou por meses. Então, ele é um intermitente. Tá? O trabalho intermitente, na verdade, ele não era previsto nessa LT, mas na Lei 5889, que é do trabalhador rural, ele já havia previsão. Tá? Então, de uma certa forma, para o meio rural, ele já era aplicado, até porque na lei também a gente tinha os contratos de safra, que é aqueles contratos temporários, né? E também o contrato por pequeno prazo. Mas, de qualquer forma, com a implantação da reforma trabalhista, hoje, no meio rural, a gente pode ter observância desses 3 tipos de contrato, que é o contrato de safra, por pequeno prazo e o próprio trabalho intermitente, né? Repito que é plenamente aplicável o contrato intermitente ao meio rural. Tá? Uma outra situação trazida pela reforma, que daí quase que especificamente, que são as horas em itinerário para o trabalhador rural, né? Por que especificamente para o trabalho rural? As horas em itinerário é aquele período considerado do deslocamento do funcionário da sua residência até o local de prestação de serviço. Tá? Não havia previsão na CLT, né? Na verdade, o pagamento das horas em itinerário como extras, né? Que é esse período de deslocamento, então era considerado como horas extras. Isso foi uma construção jurisprudencial, não havia previsão, na legislação, mas foi uma construção de processos judiciais de muito tempo atrás, quando o boia fria, por exemplo, ia prestar o serviço, ele saía da sua residência nos ônibus, nos caminhões, sem saber para onde iam ser levados, até muitas vezes decorriam 3 horas até chegar numa determinada propriedade, para então prestar os serviços, demorava o mesmo período no retorno e sem que isso fosse computado na jornada de trabalho. Porém, com os processos judiciais, com os entendimentos jurisprudenciais, criou-se a figura das horas em itinerário, que teve essa origem, né, justamente no trabalho rural. Né? De fato, agora com a reforma trabalhista, ficou expressamente consignado na CLT que o período de deslocamento do funcionário até seu posto de trabalho na condução fornecida pelo empregador não mais será considerado como tempo à disposição do empregador, ou seja, expressamente ficou consignado na CLT que isso não mais configura como hora extra. Né? A gente sabe que era pacífico, as condenações na Justiça do Trabalho eram certas nesse sentido, quando a empresa não pagava. Né? Nós aqui, inclusive, advogamos por uma grande empresa que tem aproximadamente 3.000 funcionários e que a quase totalidade dos processos judiciais envolvendo a empresa era a questão das horas em itinerário, né? Justamente em virtude do seu tamanho, demanda funcionários
de vários municípios, né, da região, e todo esse tempo aí abria-se a discussão em relação se era devido como horas in itinere ou não, né. Então é uma situação que com a reforma trabalhista foi cessada, né. Para os trabalhadores rurais também se aplicam, né, em que pese ter havido discussões, inclusive recentes. Eu vi algumas decisões hoje, inclusive no Tribunal de Justiça de São Paulo, Tribunal do Trabalho de São Paulo, me desculpe, no sentido de que esse dispositivo da reforma trabalhista não se aplica aos trabalhadores rurais, ou seja, a decisão foi no sentido de que as horas in itinere continuam sendo devidas para os trabalhadores rurais, que são regidos por lei própria, né? Esse foi o entendimento dessas decisões. Eu particularmente entendo que não, porque se tem a previsão geral na CLT, não é devida como tal. Porém, é algo que vai continuar sendo discutido, vai continuar sendo objeto de questionamento judicial no decorrer dos anos, só assim para classificar a matéria. Em relação ainda às horas em itinere, é importante ainda ressaltar, por exemplo, então, em novembro de 2017 entrou em vigor a reforma trabalhista, de lá para cá não são mais devidas as horas em itinere. Do período de novembro de 2017 para trás, ainda é possível a condenação, né, dos empregadores. Há uma situação particular de que quando consta no acordo coletivo ou na convenção coletiva cláusula específica de que o tempo despendido no deslocamento em transporte oferecido pela empresa não configurar horas em itinere, quando constar isso na convenção coletiva ou no acordo coletivo, não for devido, mesmo antes da reforma, isso é objeto de uma ação que tramita hoje, na verdade está pendente de julgamento no STF, com repercussão geral, né, que o STF vai analisar a validade dessas cláusulas, ou seja, se quando eu tenho uma convenção coletiva para uma determinada classe de trabalhadores, um acordo coletivo, constar a previsão de que as horas em itinere não são devidas, o STF vai analisar a legalidade dessas cláusulas, se aplicam ou não. Claro, repetindo, considerando aí o período anterior à reforma trabalhista, né? Então, esse é um tema ainda de que todas as ações que envolvem esse assunto estão sendo sobrestados, os processos, ou seja, estão sendo suspensos e continuam em análise aí por parte do STF, sem previsão aí de julgamento. Uma outra situação trazida pela reforma trabalhista ainda se tem em relação à negociação coletiva, que é a prevalência do negociado sobre o legislado. Então ele traz tópicos específicos onde pode haver uma negociação coletiva em relação, por exemplo, jornada de trabalho, intervalo entre a jornada, férias, né, as formas de concessão de férias. Então tudo isso pode ser previsto num acordo coletivo, numa convenção através dos sindicatos, né, que pode ter prevalência sobre o legislado. Então é algo também aplicável ao trabalhador rural, aos empregados rurais, né. Mais férias, justamente a questão da possibilidade, por exemplo, da concessão das férias fracionado em até 3, né. Essa é uma possibilidade trazida para os trabalhadores urbanos e também foi elencada aqui e pode ser aplicável aos trabalhadores rurais, né. E a contribuição sindical, né, que deixou de ser obrigatória, né. A pessoa, o empregado que deseje continuar sendo filiado, fazer sua contribuição sindical, ele expressamente tem que declarar isso, né? É o contrário, não tem que se exigir e para deixar de recolher ele assina o termo. É o contrário, ele tem que expressamente se manifestar no sentido de que ele quer continuar, que seja feito o desconto de sua folha da contribuição sindical e sendo repassado, tá? Essa também é uma figura trazida pela reforma, aplicada aqui aos trabalhadores rurais. Então, assim, de uma forma geral, eu quis pontuar alguns aspectos da reforma trabalhista que voltados também para o trabalhador rural,
claro que temos outros, porém, só para a gente ter aqui uma noção da necessidade que se tem de fazer um acompanhamento particular da questão do trabalho rural, né? Eu acho que esse seria um primeiro fundamento para a implementação de um sistema de gestão trabalhista rural, voltado ao produtor, de modo a se efetivar essas mudanças na legislação de uma forma imediata e efetiva para o trabalhador rural, né? Para o empregado rural, para o empregador rural, tanto beneficiando o empregador quanto o empregado, né? Para manter uma relação de equilíbrio e de uma aplicatividade mais efetiva com a alteração das normas existentes. Aqui eu tenho um segundo fundamento para a implementação da gestão trabalhista, que seria uma consultoria preventiva trabalhista, né? É óbvio que a consultoria preventiva, principalmente no ramo da contabilidade, ela já existe, né? O próprio contencioso, ou seja, quando isso vira um processo judicial, já vem para o aspecto da assessoria jurídica, da advocacia. Porém, eu acho que é um campo de atuação muito específico de consultoria preventiva, poder ser trabalhado também pela área contábil, né? E qual que seria o fundamento dessa consultoria preventiva? Um primeiro seria, o óbvio, é evitar ao máximo a geração de passivo trabalhista, ou seja, justamente pegando aquele primeiro tópico de deixar de uma forma mais regular a relação de trabalho com as leis, evitar a geração de passivo trabalhista, né? A adequação dessas normas de uma forma que não transforme isso num processo judicial com uma condenação. E a gente sabe que a condenação nas relações de trabalho rural, por vezes, são muito elevadas. Então, um segundo fundamento aí poderia ser a consultoria nesse sentido, de evitar a geração de passivo trabalhista, né? Uma outra situação de consultoria preventiva, o gerenciamento dos contratos de trabalho, né? Assim, por exemplo, na contratação, né? Fazer uma análise detalhada da modalidade de contrato que se enquadre para o produtor, né? Exemplo, ele tem a sua propriedade, ele necessita da contratação de mão de obra, então você trabalhando de uma forma especializada, conhecendo a realidade desse produtor, a dimensão de sua propriedade, de sua produção, poder oferecer para ele as alternativas de contratos cabíveis, né? Como a gente disse, tem os temporários, por exemplo, o intermitente, o contrato de safra, ou aí podemos ter a figura do contrato por tempo indeterminado, outra vez uma parceria, vai depender muito da natureza e do tamanho da propriedade de cada um. Então, nessa consultoria preventiva poderia se destacar esse tipo de prestação de serviço. De igual forma, na análise de uma rescisão de contrato, de uma demissão, até mesmo da aplicação de penalidades, né, previstas no decorrer do contrato de trabalho, né, advertências, suspensões, as penas cabíveis e existentes na CLT, até demissão por justa causa, né? Então, é uma forma de uma análise mais acurada e mais individualizada da situação de cada produtor. Uma outra forma de consultoria preventiva seria a disponibilização de um canal direto e ágil para a solução de questões pontuais, né? Você demonstrar que nessa sua área específica de gestão trabalhista rural, você disponibiliza de um canal direto para que o produtor tire suas dúvidas de uma forma imediata, né? Que geralmente surge, hoje é muito fácil o contato, né? Então, com a internet, telefone é muito ágil e é uma forma de disponibilizar esse serviço de consultoria preventiva, né? Claro que com tudo essa gama de serviços, essa forma de tratar, você vai oferecer uma segurança para a tomada de decisões. Então, a consultoria preventiva é justamente nesse sentido, né? Você vai dar a garantia de que esse contrato de trabalho no futuro não vai acarretar problema, ou você já vai prever que eu vou assumir o risco de determinado resultado negativo, porém você já vai ter contabilizado isso. Isso é uma forma de implementação de uma gestão trabalhista
preventiva aí na área rural. Então, são dois tópicos que eu acho que vale a pena a gente analisar, né, como ferramentas para tentar sair daquela contínua e corriqueira nossa atividade do dia a dia, né? Então são esses dois tópicos. E aqui um terceiro tópico que eu destaquei para a gente tratar, como uma situação nova, que é a do compliance. Dentro aqui do Congresso Pensar Contabilidade, nós temos a sala própria de compliance, né? Que, claro, vai ser muito bem tratado pelos outros professores que participarão, né? Mas é algo que eu vejo dentre os tópicos que eu trouxe de maior importância para a implementação da gestão trabalhista na área rural, né? É por isso que eu vou tratar de uma forma mais genérica e mais voltada aqui para a área rural. O compliance, que é um termo novo, na verdade, ele significa que ele é a conformidade com as normas em geral, legislação, regulamentos e princípios, se efetivando através da observância da ética, idoneidade e integridade internamente na empresa. Na verdade, se trata de uma ferramenta que está muito em voga, inclusive já tem previsão legal, justamente decorrente, principalmente decorrente da operação carne fraca, né? A gente sabe aí que trouxe reflexos muito negativos externamente para o país, né? A questão de fraudes existentes, e que trouxe essa situação negativa. Então o compliance hoje ele contempla uma necessidade, uma ferramenta para a empresa se adequar, né? E se tornar de uma forma transparente em toda a sua relação, para que demonstre externamente, na verdade, você vai implementar o compliance na sua empresa justamente, né, para demonstrar para terceiros, para consumidores, para investidores, para o mercado externo, como a sua empresa está sendo adequada e utilizando dos princípios da ética, da idoneidade e integridade, né? Então, trazendo os princípios do compliance para o compliance trabalhista, a gente tem a questão da credibilidade, né? Que justamente na esfera trabalhista a empresa vai passar a ter uma imagem de que as suas normas elas são objetivas, são abertas, né? E por isso você já tem uma real aparência de credibilidade, né? Você vai tratar a questão da ética e da transparência de uma forma geral. E o compliance, ou seja, a adequação do compliance, né? A adequação das atitudes, das atividades da sua empresa de uma forma aberta e transparente, justamente ela vai visar evitar os passivos trabalhistas, né? Por exemplo, eu já vou deixar muito bem claro o que vai funcionar, por exemplo, através de um regulamento, qual atividade que o meu empregado pode tomar, qual o dever que eu, quanto empregador, tenho que fazer para deixar de uma forma clara e escrita os direitos e deveres de cada um, tá? E isso, consequentemente, gera uma maior segurança e também vai levar a uma diminuição das reclamatórias trabalhistas, aplicação de multas, de sanções, né? Até porque a gente sabe que hoje, além das reclamatórias que geram um passivo muito grande, inclusive para o produtor rural, nós temos a questão do e-social, né? Que é relativamente novo. Claro que todo mundo já trabalha com isso, principalmente na área da contabilidade, mas além dessas eventuais condenações trabalhistas, multas pelos órgãos de fiscalização do Ministério do Trabalho, por exemplo, delegacias regionais de trabalho, nós temos as sanções previstas e as sanções também previstas pelo e-social, que o e-social traz a possibilidade de aplicação de multas também, né? Então, hoje a empresa ela tem que estar em conformidade com as normas trabalhistas, mas também
com toda essa legislação nova que tem, as próprias portarias existentes, as próprias instruções normativas, tudo sob pena de aplicação de sanções, certo? Então, por isso que eu vejo o compliance, na verdade, como um dos principais instrumentos para a implementação da gestão trabalhista. Levar esses fundamentos do compliance para a área rural, né? O compliance trabalhista sendo efetivamente aplicado na área rural, porque uma propriedade rural que possui um instrumento de compliance, ela já vai ser vista no mercado de investidores de uma outra forma, ou seja, que ela observa essas determinações legais e busca sempre atuar de uma forma mais clara e ética possível no trato com seus próprios funcionários, que seria o tema específico aqui. Mas de que forma nós poderíamos implementar ou trabalhar a questão do compliance trabalhista? Então, algumas ferramentas que do próprio sistema de compliance contempla o programa de integridade, por exemplo. O que seria o programa de integridade no compliance trabalhista? A instituição, por exemplo, de algum sistema, ainda, claro, vai depender sempre do tamanho da propriedade, do número de funcionários, mas um sistema, por exemplo, de uma auditoria trabalhista, né, onde ocorreria aí uma certa fiscalização das normas já existentes, como a gente falou, né, e de verificação, por exemplo, o que está certo, o que está errado, o que eu posso corrigir, evitando, óbvio, aquele passivo de reclamatória ou de multas. Então, eu acho que é uma ferramenta que justifica a implantação do compliance e também fundamenta a sua utilização, né? É um mecanismo de se chegar no produtor e oferecer esse tipo de serviço que vai passar a ser necessária, obviamente, com o decorrer dos anos. A necessidade, por exemplo, da implantação de um regulamento interno, um código de ética e conduta. Isso acontece muito nas empresas. As empresas que a gente atua possuem seus regulamentos internos, né, que, como eu disse, dispõem sobre a aplicação dos direitos e deveres na relação empregado-empregador, né? Um código de ética, um código de conduta, de como a pessoa, como empregado tem que se portar, como o empregador tem que se portar, né? A gente sabe que, óbvio, aqui não estou me referindo apenas ao empregado, mas ao empregador, que é muito comum o empregador também se exceder no seu poder e muitas vezes gerar aí uma situação até de assédio moral. É possível, mas desde que eu tenha isso regulamentado num código de ética, num regulamento interno, talvez pela simples positivação disso dentro da minha empresa, já vai fazer com que, de uma certa forma, eu já tenha um receio de que, já tendo meu regulamento, essa situação já vai talvez pôr na consciência de cada um seus direitos e deveres para agir da melhor forma possível, cada um na sua condição de empregado ou empregador. A disponibilização de treinamentos, por exemplo, o compliance também trata disso, né? Nós vamos fazer treinamentos, por exemplo, na área rural em relação à segurança do trabalho, como nós vimos lá com o amparo na NR31, utilização de EPIs, né? Então são várias essas possibilidades, essas ferramentas do compliance. Ferramentas de consultas, né? Que isso aí você pode instituir na empresa, na empresa rural, inclusive, fazendo esse sistema de interligação de consulta, como foi tratado anteriormente no seu escritório, por exemplo. Canais de denúncia é uma das grandes ferramentas do compliance, né? Porque se o objetivo é demonstrar transparência, nada melhor do que eu ter um canal de denúncia, ainda que anônimo, para eventual ocorrência indesejável dentro do meu contrato de trabalho, né? Eu tenho um canal de denúncia, eu posso muitas vezes utilizar a própria empresa, dependendo se ela for um setor maior, se eu tenho um encarregado e tenho um superior ou um gerente geral, ou além disso, há alguns meios já disponíveis, mas poderia ser utilizado até como divulgação, né? O próprio Ministério Público do Trabalho
na internet hoje nós temos um canal próprio que você consegue, um empregado, um terceiro, chegar e fazer uma denúncia pela própria internet, muitas vezes de forma anônima, e imediatamente é instaurado um inquérito, o Ministério Público do Trabalho vai fazer essa verificação, né? Isso também é uma ferramenta de compliance para ser utilizada dentro da sua empresa, porque você vai disponibilizar essa informação, né? Hoje nós temos, para entrar em vigor, já era para ter entrado, mas foi prorrogada, a Lei Geral de Proteção de Dados, né? É uma legislação importante, que todas as empresas obrigatoriamente terão que se adequar. E não apenas as empresas urbanas, as empresas rurais, o empregador rural, o proprietário rural vai ter que se adequar também. Por quê? A gente sabe, claro, que tem as pessoas jurídicas rurais, mas as físicas também, que é uma grande maioria. Inclusive as pessoas físicas terão que se adequar à Lei Geral de Proteção de Dados, né? Em síntese, o que a Lei Geral de Proteção de Dados visa é garantir uma segurança da informação, né? Inclusive os produtores rurais, como eu disse, tem um sistema de proteção das informações que eles possuem. Por exemplo, o volume da produção, a geolocalização da propriedade, dados referentes à colheita, resultados financeiros, ou seja, tudo isso aí são informações que elas passarão a ser objeto de cuidado. Por exemplo, o empregador vai fazer uma seleção de funcionários, preciso de uma quantidade X de motoristas, de tratores, por exemplo, operadores, né, de maquinários. Eu vou ter que fazer a seleção utilizando as informações, eles vão me repassar seus currículos, eu vou ter que ter um sistema de proteção desses dados sob pena de eu ser penalizado, né? Então, na verdade, é algo muito novo, né? É uma lei que vai entrar em vigor, cuja aplicabilidade será direcionada também para o produtor rural, certo? Então, na verdade, assim, são todas essas ferramentas do compliance. Antes de eu passar para as considerações finais, eu gostaria de ressaltar que o compliance vai ser necessário, já é, na verdade, uma necessidade de aplicação, inclusive no meio rural, né? Porque eu demonstrando a minha conformidade com a legislação, que esse é o grande termo do compliance, que eu estou de acordo com a legislação, que eu trabalho de uma forma ética, que eu trabalho de uma forma transparente, disponibilizando os treinamentos, canais de denúncia, inclusive para obtenção, isso vai me facilitar a obtenção, inclusive, de recursos de crédito, né? Algumas situações, inclusive de regularização do produtor no cadastro ambiental rural, já solicitam essa existência do compliance, né? Sob pena até de restrição de crédito. Então já é uma realidade, né? Que através da sua adoção ela visa gerar justamente uma segurança para o produtor, né? Possibilitando a diminuição de riscos de passivos trabalhistas, por exemplo, e de aplicação de penalidades. Ou, consequentemente, esse tipo de situação ele vai levar a uma maior produtividade, uma maior tranquilidade, e eu acho que isso que é um campo fértil para nós, prestadores de serviço, atuarmos e trabalhar de uma forma mais especializada dentro aí da questão da gestão trabalhista no agronegócio, né? Pois bem, passando aqui já então para as considerações finais, para não exceder meu tempo, de tudo que eu expus aqui de uma forma geral, o que nós vemos, óbvio que tanto na contabilidade quanto na advocacia, nós temos um mercado com um número muito grande de profissionais, né? Está bem saturado em termos de número, porém de uma especialização, de um atendimento mais profissionalizado, mais específico, há muito campo ainda, justamente em virtude dessas situações que eu trouxe aqui, que é algo, não é lá na frente, já é atual,
né? Principalmente a questão do compliance e da Lei Geral de Proteção de Dados. Esse é um campo que todos, acho que aqui pensar contabilidade é justamente nesse sentido, uma forma de tentar trazer esses aspectos para a modernização do nosso tipo de prestação de serviço, né? Sair daquelas situações rotineiras, né? Eu acho que são tópicos importantes que vão nos destacar, que vão possibilitar uma efetiva prestação de serviço tanto da contabilidade quanto da área jurídica de uma forma muito especializada e ampla. Eu acho que é amplo no sentido assim que nós temos um mercado muito amplo para explorar, que é o do agronegócio. Então, especializando nesses tópicos, trabalhando de alguma forma essas situações, a gente pode oferecer um produto de melhor qualidade e mais acessível, justamente para dar ao nosso cliente, o produtor rural no caso, umas possibilidades, dar mais segurança no trato aí com seus empregados, que é o tema das nossas considerações, né? Então, a gestão trabalhista no agronegócio, como eu disse, é um campo a ser explorado, né? Até porque a gente sabe que hoje o produtor rural não é mais aquele de antigamente que ficava isolado lá na sua propriedade com sua pequena produção. Hoje ele tem informação em tempo real, acompanha variação da bolsa de valores, o mercado externo, alta do dólar, e tudo isso de forma imediata, né? Seu trabalho no meio rural, ele já é de uma forma muito moderna, muito mecanizada, já utiliza todas as ferramentas tecnológicas existentes. Então, levando a gestão trabalhista para o agronegócio, é mais uma ferramenta de modernização, né? É uma modernização tanto para ele quanto para nós, operadores aí dos ramos da contabilidade e do direito, né? E por fim, a gente tem então a especialização da prestação de serviço como diferencial, né? Se lá o produtor rural ele já tem essa especialização, essa modernização do trato dele, eu acho que nós, enquanto prestadores de serviço, podemos trazer uma especialização, né? Como uma forma de se destacar, de utilizar todas as ferramentas existentes, né? E não aguardando, porque se você deixar, o seu concorrente vai sobressair, vai utilizar tudo que existe de mais moderno, de atual, de aplicação, e você vai acabar ficando para trás, né? Então, são essas as considerações que eu fiz, justamente no sentido assim, de trazer algo que eu visualizo no mercado disponível para tentarmos, enquanto prestadores de serviço, fazer de uma forma profissionalizada, especializada, com esses produtos aqui, que nós podemos chegar aí de uma forma mais efetiva num campo amplo, que é o do agronegócio. Eu acho que o campo, como eu disse, o agronegócio representa um volume muito grande em termos de economia. Em todas as regiões existem relações de agronegócio, sendo então um campo muito importante, muito fértil para nós prestadores de serviço tentarmos atingir com essas ferramentas atualmente existentes, tá? Então, pessoal, de qualquer forma eu já agradeço pela oportunidade aqui de participar desse evento, né? Colocando essas situações pontuais, e claro, o intuito é justamente pensar e discutir as novas formas de atuação, as novas práticas, as novas possibilidades, e me coloco à disposição para eventuais dúvidas. Tenho meu e-mail no último slide e fico aqui desde já muito agradecido, e um abraço a todos, até a próxima.